começou a tratar do capítulo 10, né? Mas, curiosamente, a gente não foi muito para o texto e se deu uma conversa mais sobre o termo analítico, ou sobre filosofia analítica, sobre uma conversa longa sobre a analiticidade. E, pensando bem, acaba que se torna também, de alguma forma, uma introdução a esse capítulo sobre a fala analítica. Analítica não no sentido de filosofia analítica, mas analítica no sentido de psicanalítica. E, de certa maneira, há uma oponibilidade curiosa entre os dois sentidos de análise, né? Sendo que o primeiro sentido, os dois tipos de análise, Pedro, tudo bom? Os dois tipos de análise concernem a linguagem, né? Só que, enquanto a filosofia analítica, ou filosofia da linguagem, né? Ela, pelo menos assim, a grosso modo, ela analisa a linguagem nela mesma, sem que a linguagem esteja diretamente ligada, por assim dizer, às complexidades subjetivas de quem fala. A fala analítica, né, nesse sentido utilizado por Blanchot agora, tem justamente o interesse contrário, que é não tomar a linguagem nela mesma, mas tomar a linguagem como alguém falando, né? A linguagem como alguma coisa que expressa a subjetividade de alguém, né? Então é interessante perceber como que no mesmo período, né, porque o Círculo de Viena e o ensino do Russell, depois do Wittgenstein, na Inglaterra, o próprio texto do John L. Austin nos Estados Unidos, o How to Do Things with Words, são contemporâneos de um momento de muita popularidade da psicanálise, não só na França, como também no mundo de língua inglesa, né? Que é o século XIX e a primeira metade do século XX. Então, de certa maneira, e isso é interessante porque eu tenho um pouco domínio disso, mas o Wittgenstein tem alguns cursos sobre psicologia, e nesses cursos de psicologia ele analisa a psicanálise, mas tem outros textos que eu tenho mais domínio, que tentam abordar a psicanálise também numa perspectiva ligada à filosofia analítica, e quase sempre os resultados são resultados muito críticos, né? É como se o resultado da filosofia analítica fosse um pouco convergente com a apreciação do primeiro Wittgenstein, né? Em que quase nada, quase nenhum ato de fala converge com aquilo que é o caso, né? Como nós falamos no encontro passado. Então, de alguma maneira, dá para perceber que a própria filosofia analítica, ela reage à psicanálise, né? Tem uma espécie de contraposição reativa, né? No sentido de que o Maurício. Olá, Maurício. A gente começou já, vou voltar para o assunto. No sentido de que a psicanálise ela teria um uso da linguagem, digamos assim, pouco rigoroso, né? Em que a linguagem ela estaria, de certa maneira, encantada, né? E esse uso encantado seria uma das causas do equívoco,
E talvez o maior equívoco da psicanálise seria tomar como denotativa a palavra inconsciente, né? Então, houve algumas obras de filosofia analítica que se dedicaram de filósofos analíticos ou de filósofos orientados pela filosofia analítica, mas não propriamente analíticos, como MacIntyre, por exemplo, Alasdair MacIntyre, de crítica direta à ideia de inconsciente, que para a psicanálise é fundamental, né? Ao mesmo tempo, ainda... Ah, João. Bom, João. Oi, César, tudo bem? Tudo bem? Ao mesmo tempo em que isso se dá, no ambiente de língua inglesa se desenvolvem também as psicologias do comportamento, né? A filosofia analítica e a psicologia do comportamento, elas não se confundem, mas elas dialogam, né? Digamos que o tipo de previsibilidade que a filosofia analítica busca na linguagem é o tipo de previsibilidade que as psicologias do comportamento procuram no comportamento humano, né? E ambas rivalizam, reagem duramente contra a psicanálise. Então, existe um contexto histórico que faz com que o sentido de analítico, de filosofia analítica, seja diametralmente oposto ao sentido de analítico da psicanálise, né? No fim das contas, quem não tem uma saída muito reativa, que acaba tendo um campo que se estrutura com mais espontaneidade, é a própria psicanálise, porque ela se desenvolve ignorando um pouco a filosofia no sentido mais técnico, né? Ela não se preocupa muito com os neocantismos, ou os neocantismos lógicos, né? O neocantismo de Marburgo, por exemplo. Não há muitos diálogos entre a psicanálise e o Círculo de Viena. A psicanálise meio que consolida um campo, e esse campo se desenvolve com todos os vícios que um campo intelectual pode ter, né? Então, curiosamente, a filosofia analítica, a partir do Círculo de Viena, e depois também no ambiente norte-americano, e com essa paridade com relação à psicologia do comportamento, ela se desenvolve bastante reativamente, julgando que ela é capaz de oferecer aquilo que a psicanálise não é capaz de oferecer. E a psicanálise não é capaz de oferecer, digamos assim, sentido e resultados, justamente porque um dos vícios da psicanálise é o fato dela ter uma linguagem, e aí vou me expressar de novo como o primeiro Wittgenstein, em que a proposição não diz o caso, né? A proposição não diz alguma coisa que tenha sentido, né? O Pedro mandou para a gente, no encontro passado, um vídeo muito legal sobre verdade e epistemologia na ciência. Eu assisti, gostei muito. Se você puder colar no chat de novo, Pedro, eu acho que o pessoal vai gostar. Vou colocar aqui. Tá. Então, criando uma polaridade entre a filosofia analítica e a psicanálise, né, o analítico de psicanálise, no fim, o que parece é que a disponibilidade ao outro é diferente. As duas têm no outro a questão, as duas têm no outro o problema, né? O problema, o inferno são os outros, mas no sentido de que o inferno é o interlocutor, né? E, dizendo assim de maneira um pouco bruta, a filosofia da linguagem, a filosofia analítica, usando um pouco como sinônimo, ela tem no outro a causa do ruído, né? A causa da falta de compreensão, a falta de sentido, né? É o outro que causa a falta de sentido, enquanto que
Para a psicanálise, existe uma espécie de disponibilidade ao outro, de tal forma que, no fim das contas, tudo que vem do outro faz sentido, né? Não quer dizer que tudo que venha do outro seja desejável, seja agradável, mas tudo que vem do outro faz sentido. Então, eu poderia dizer que a filosofia analítica ela tem uma postura um pouco reticente a, a, ao aparecimento daquilo que estabelece ruído para a linguagem, enquanto que a psicanálise ela se constitui justamente nesse âmbito, né, da linguagem ruidosa, que é a linguagem que manifesta o inconsciente e, em manifestando o consciente, pode ser interpretado. Eu estou falando isso porque no encontro passado nós fizemos um grande debate sobre filosofia analítica, nós ficamos presos no analítico de fala analítica, que é o capítulo 10, onde nós estamos agora, que é na página 223. Então vamos lá para o Blanchot. Ele diz assim, na página 224. E o ponto importante, são 2 capítulos, né, que são meio que uma dupla. O primeiro é a fala analítica e o segundo é a fala cotidiana, né? São 2 localizações da fala que o Blanchot faz nesses dois capítulos sequenciais, tá? Então vamos lá, na 224 ele diz assim, e quando Freud descobriu, e com que mal-estar, o fenômeno da transferência, em que teve que reencontrar o equivalente das relações de fascinação próprias da hipnose, poderia ter buscado aí a prova de que o que se passa entre as 2 pessoas reunidas punha em jogo de forças obscuras, ou essas relações de influência que são atribuídas desde sempre à magia das paixões, mas atém-se admiravelmente a seu pressentimento de que o médico desempenha um papel não encantado, mas antes escondido, nulo, talvez, e por causa disso bastante positivo, o de uma presença-ausência sobre a qual um antigo drama, um acontecimento real, imaginário, profundamente esquecido, vem retomar forma e expressão, verdade e atualidade. O médico, portanto, não estaria ali por si próprio, mas no lugar de um outro. Ele desempenha unicamente por sua presença o papel de um outro. Ele é outro e o outro antes de tornar-se outrem. Freud, nesse instante, busca substituir, talvez antes de sabê-lo, a magia dialética, mas a dialética, o movimento de uma outra fala. Então, na maneira como o Blanchot compreende a psicanálise, eu acho que é uma concepção bastante crível. O outro está no lugar central, né, do saber psicanalítico, e aquilo que interessa o Blanchot nesse capítulo sobre o saber analítico é justamente esse conceito de transferência, que é um conceito fundamental para a terapia psicanalítica, que, sendo explicado assim, em linhas gerais, concerne em o analista ser tomado, não como analista, mas ser colocado na posição de uma outra pessoa, né? Então, o analista sendo colocado na posição de pai, ou na posição de tio, ou na posição de amigo, ou na posição de irmão, né? Ou seja, o analisando, ele transfere para o analista o lugar de uma certa relação que pode vir a estar no centro de uma sintomatologia, né? Então, para o Blanchot, é interessante que a psicanálise, o analista, ele aparece como uma espécie de outro neutro, né? Ou pelo menos, idealizadamente, como um outro neutro, né? Um outro que se dá ao espelhamento, ou se dá um certo apagamento de tal maneira a se tornar
pelo menos durante o set, né, o set analítico, se tornar uma outra pessoa. Interessante também nesse parágrafo é essa ideia de drama, ou dramático, né? Porque, comparativamente à filosofia analítica, a filosofia da linguagem, ela tem justamente um ânimo de desdramatização da linguagem. Porque o que é a dramatização da linguagem? É essa função de representação, né? Em que sempre algo fala por alguém fala no lugar de outro, né? É sempre um texto, é sempre um personagem, há sempre um autor e um personagem, e as duas coisas nunca estão no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? E a fala psicanalítica, ou analítica, também vê no drama um problema, mas não busca, pelo menos não de maneira deliberada, desdramatizar a linguagem, né? Porque, no fim das contas, o aspecto dramático que a linguagem acaba abarcando, ele é fundamental para que a transferência possa existir, né? Ou seja, sem drama não há transferência, né? É preciso haver uma estrutura dramática que a literatura psicanalítica costuma chamar de maneira mais ampla de romance familiar, né? É preciso haver um romance familiar para que haja transferência. E, no fim das contas, a transferência ela vai incidir justamente sobre os personagens do romance familiar, ou, se vocês quiserem, do drama familiar. Então, é como se a psicanálise ela contivesse uma espécie de centelha de dialeticidade, né? Porque, no fim das contas, a fala dialética é uma fala, uma carga dramática bastante significativa, né? A gente já viu bastante sobre fala dialética aqui com Blanchot, né? Então não preciso entrar propriamente nesses termos. Então, avançando um pouco, ele diz assim, na página 226, acho que sim. É sempre junto à falta, e por exigência dessa falta, que se forma, no 226, no final do parágrafo que começa, que continua nela. É sempre junto à falta, e por exigência dessa falta, que se forma o pressentimento daquilo que ela será, sua história. Mas essa falta é o inconsciente. A negação que não é somente carência, mas relação com aquilo de que se carece, desejo. Desejo cuja essência é ser eternamente desejo, desejo daquilo que é impossível de alcançar e mesmo de desejar. Nas afinidades entre o Blanchot e o Deleuze, para mim, uma das maiores é justamente nesse conceito, né, o conceito de desejo, né? Mas com a especificidade de que o Blanchot, como Lacan, em alguns momentos admite o desejo como falta, né? Há em Blanchot duas maneiras de compreender o desejo, uma como atividade, né? O desejo, não falta alguma coisa ao desejo, o desejo ele produz algo, né? Então, o desejo produz atividade, mas também há uma concepção, e nesse sentido uma concepção mais próxima do Lacan e mais próxima do Hegel, parece, segundo a qual o desejo ele não se move por uma atividade exterior, né, por projetar-se no exterior, mas ele se moveria para preencher uma falta que lhe é constitutiva, né? Então, falta alguma coisa ao sujeito, e isso ativa o desejo, e o desejo se move no esforço de, eternamente,
né, porque isso nunca acaba, preencher o espaço vazio, né? Então, nessa segunda concepção, haveria uma atividade do desejo, mas a atividade do desejo ela seria condicionada pela falta, que é, em última instância, constitutiva. Então, o desejo, seja ele como falta, seja ele como atividade, ele tem uma força de preenchimento e de elastecimento do drama, né? No fim das contas, é o desejo que ativa o drama, é o desejo que faz com que o drama ele se desenvolva enquanto representações, né? Enquanto personagens, né? É o que faz, por exemplo, com que no Deleuze haja pouca paciência com o romance familiar. Porque, no fim das contas, se o desejo é atividade, quando o desejo ele é capturado por uma falta, cabe uma espécie de acendimento de uma função criativa que faz com que as dinâmicas familiares não sejam problemáticas. Elas sejam simplesmente alguma coisa que foi produzida e pode ser produzida outra coisa, né? Então, o pai só é problemático enquanto função impositiva. Mas a função impositiva, ela só é admitida se o desejo for capturado pela falta, né? Isso em termos do desejo, nos termos que o Deleuze põe. Principalmente numa obra grande chamada O Antiédipo, né? Enquanto que numa outra acepção, haveria talvez uma espécie de paciência maior. O romance está nas duas, o drama está nas duas concepções. Mas na segunda concepção, há uma paciência maior para o drama, né? De tal maneira que, ao invés de reinventar o drama, existe uma espécie de habitação no drama, né? E até mesmo uma certa melodramática, que é um pouco de estilo de todos os romances familiares, né? Toda família é uma história ruim, né? Uma história enfadonha, né? Se você puxa pelo teatro das representações, né? Então, é interessante perceber que a solução do drama no desejo como falta acaba se dando na transferência, né? Ou seja, a transferência é uma maneira de levar o drama até o final, né? Obrigar os personagens a irem até o final, e o analista funciona como esse personagem neutro que assume a função de personagens diferentes, né? Numa cena analítica, enquanto que, em termos deleuzianos, o romance familiar ele é resolvido pelo acendimento da criatividade, né? Até mesmo, como alguns poderiam dizer, um certo comportamento antifamiliarista. Então, se vocês lembram o Sade e o gosto pela insurgência, né, que nós falamos nos encontros passados, né, digamos assim, o Sade no contexto da Revolução Francesa, mas que também cabe no contexto de 1848, pedindo insurgência e, ao mesmo tempo, um gosto pela insurgência, de tal maneira que as comunidades aprendam a saber obter prazer e selecionar, escolher aquilo que elas vão destruir. Num certo sentido, o desejo lacaniano, o desejo pela falta, ele acaba tendo um efeito um pouco mais conservador, enquanto que o desejo enquanto atividade, que é claramente convergente com o desejo sadiano, ele se torna, digamos assim, subversivo, né? Mas, se eu estou certo na minha interpretação, não uma subversão acéfala, né?
Porque justamente o gosto, ele calibra a destruição. No caso da concepção psicanalítica, ou do desejo como falta, no fim das contas, o problema é sempre o sujeito, né? O que a transferência vai permitir, em levando o drama familiar até o final, é perceber que, no fim das contas, o problema é seu, né? A culpa é sua, né? O que faz com que haja uma atividade como solução, como solução do drama, né? Então, de certa maneira, as resoluções são ativas, né? A diferença entre uma via sadiana ou deleuziana e uma via lacaniana seria o fato de que, nessa via lacaniana, haveria uma admissibilidade inicial com relação ao drama familiar, para que o drama familiar, sendo levado até o final, se assuma a responsabilidade nesse drama e se vá para outra coisa, né? Então, existe também uma espécie de solução do melodrama, né? E, curiosamente, isso pode ser levado para a observação da vida política, né? Claro que a vida política de uma romance familiar, às vezes, há instâncias delas se mostra próximo a isso, mas a dinâmica da representação, a dinâmica do drama, a dinâmica dos atores, dos personagens, né? Uns falando em função dos outros, segue uma estrutura muito semelhante, né? Tanto Marx, no Lembranças de 1848, quanto Tocqueville, nas Lembranças de 1848, quanto Marx, no 18 Brumário, quanto Sade, no Franceses, mais um esforço, se querem se tornar verdadeiros republicanos, as metáforas invocadas são metáforas dramáticas, né? Não são metáforas dramáticas, são metáforas do drama, né? O drama é a metáfora, né? Todo mundo lembra, se não tatuou no braço, né, o preâmbulo do 18 Brumário, né, de que a história começa como tragédia, termina como farsa, ou se repete duas vezes, uma vez como tragédia, outra vez como farsa, alguma coisa assim, né? Isso nada mais é do que uma metáfora do drama, né? De certa maneira, o pensamento social pós-revoluções sociais do século XIX, ele se torna, num certo sentido, inexoravelmente dramático, né? E o drama o atrapalha, mas, ao mesmo tempo, o drama é o que ele é, né? Então, existem instâncias de desdramatização, dinâmicas terapêuticas, que podem sair mais a Sade ou mais a Lacan, mas, no fim das contas, todos nós sabemos que nós não temos como escapar do drama, e todos nós sabemos que é preciso enfrentar o drama, senão nós vamos atolar na lama, né? Na lama da irresolução. Paulo levantou a mão, Paulo? Sim, levantei. Pode falar. Tá, eu tô falando aqui só um instante. Desculpa. A questão é a seguinte, quando eu ouvi o senhor falando aí, eu lembrei do livro do Locke, que fala sobre a questão do direito do pai, ter poder absoluto sobre o filho e tudo mais, essa questão do drama, drama familiar e tudo mais. Queria saber o que o senhor acha a respeito da ascensão da burguesia como uma interferência na relação familiar, se isso aumentou ou diminuiu a dramatização familiar, porque da forma como Locke aborda, se eu não me engano, no primeiro tratado, ele fala sobre a questão de o pai não ter mais o direito absoluto sobre o filho e tudo mais, explica toda aquela questão. De acordo com o tempo vai passando, a dramatização familiar, ela diminui ou ela aumenta? Porque da forma como o Locke aborda, eu acredito que está diminuindo de acordo com a questão da repressão familiar, do pai em direção ao filho e coisa e tal.
que você acha a respeito da ascensão da burguesia e da questão linear do tempo? Se isso vem diminuindo ou aumentando? Eu acho que é o segundo tratado, acho que é o segundo tratado sobre o governo, né? Acho que não o primeiro, não, acho que é o segundo Eu acho, tratado. eu não lembro muito bem, não sei se é o primeiro ou o segundo. E a questão que ele fala sobre Adão, então eu acho que é o primeiro, porque ele trata mais sobre a questão do Adão, da relação da Sem dúvida. questão eclesiástica e tudo mais, da relação de Deus também com coisas. Eu acho que é o primeiro, não tenho certeza. Eu acho que você está certo, porque é capaz que a questão apareça duas vezes, né? Mas é provável que ele se dedique mais no primeiro, que o primeiro o primeiro eu nunca li, ele tem um conteúdo ainda mais teológico do que o segundo, né? Sim. Mas deixa eu ir para a sua questão. Eu tenderia a responder pelo que me ocorre agora, mas eu acho que o que me ocorre faz algum sentido. De alguma forma, o que a psicanálise percebe e é o que Marx e Tocqueville percebem é que o drama que se inaugura subjetivamente e publicamente, ele é dependente da ascensão da burguesia, né? É o aparecimento da burguesia, e com a burguesia, o aparecimento dos movimentos sociais, que a autoridade na família ela se torna não evidente, né? Existe uma relação entre propriedade e autoridade, né? Isso faz com que a intensidade dramática, né, até mesmo a presença do drama, mas o drama com uma forte intensidade dramática se torne inevitável, se torne inexorável. De tal forma, se nós fizermos a contra-argumentação, nós teríamos que admitir que no antigo regime, ou a dramatização ela é menor, ou é um outro tipo de drama, né? Porque no antigo regime, a relação entre, como você diz, entre o pai e a propriedade, ela não é problemática, né? A propriedade é sempre masculina, né? Então, sempre é uma fonte de autoridade. Então, se for haver drama, o drama ele é apresentado a partir de uma única versão, que é a versão masculina, né? Seria mais seria mais um romance de cavalaria, né, em que há uma perspectiva predominante sobre as coisas, do que propriamente um drama nesse sentido da representação. Porque o drama, no sentido da representação, ele envolve várias perspectivas, né? Então tem o pai, tem a mulher, tem o filho se sente abusado, mas o pai não abusou, mas houve a sensação, percebe? Há um conflito, e esse conflito se deve ao fato de que existe uma pluralidade de versões, né? Então, nessa direção, eu tenderia a crer que há uma convergência histórica entre esses processos, né? O que faz com que haja um tipo de subjetividade que se torna depois uma subjetividade que interessa à psicanálise é o contexto burguês. E é o que faz, é uma das acusações que o Deleuze faz com relação à psicanálise lacaniana, afirmando que a psicanálise lacaniana é uma psicanálise estritamente burguesa, né? No sentido de que nela o romance familiar se torna predominante e é impossível escapar dele, a não ser oscilando
saltando entre romances familiares diferentes, né? Então, se vai saindo de uma família e entrando noutra. Então, A perspectiva deleuziana é uma perspectiva menos familiarista, no sentido de que, se a família é problemática, se invente outra coisa que não a família, percebe? Então, nesse sentido, a perspectiva deleuziana ou sadiana, ela acaba sendo uma perspectiva anti-burguesa, né? No Assim, fim das até contas, mesmo. se vocês estão reclamando do patrão, estão reclamando do proprietário, mais um esforço, né? Percebe? Mais um esforço. Nesse sentido, há uma espécie de, no caso do Deleuze e do Sade, uma espécie de, entre aspas, né, incitação à violência, né? Claro que não é incitação a qualquer violência, mas uma espécie de incitação à violência. O que eu entendo por isso? A ideia de que ou se entende a própria condição de subalternidade, ou, né, ou se aceita a própria condição de subalternidade, ou se inventa outra coisa, percebe? Ou se aceita, vou falar como o Iago gosta, ou se aceita que você é governado pelos órgãos do seu corpo, ou você inventa para si um corpo sem órgãos, né? Nesse sentido, é bastante sadiano, né? Naquele aspecto de mais um esforço, mais um esforço. Pode falar, Eva. Sim, é porque eu estava pensando nas questões relacionadas também à forma de por que havia o conflito familiar, por exemplo, entre pai e filho. A questão do parricídio e tudo mais, o texto do Voltaire sobre o tratado sobre a tolerância religiosa e tudo mais, que tinha a questão daquele jovem que morreu, porque as questões eram outras, né, a respeito, porque a ascensão da burguesia, a forma de drama mudou. Então, a questão que eu queria também ressaltar é isso, a questão da troca. Porque no livro do Voltaire era a questão que o filho era protestante, se não me engano, e o pai era católico, alguma coisa assim. Aí acabou que o filho acabou morrendo e tudo mais. Um E exemplo interessante, importante para a psicanálise, é o caso do Hamlet. E o Hamlet não é um drama burguês, né? É um drama renascentista. Mas, digamos assim, que os, os pilares da subjetividade burguesa, de certa forma, estão ali. Então, Shakespeare, ele descreve a tragédia do Hamlet de uma maneira muito próxima de como se desenvolve o drama burguês, que é a ideia de que há um parricida, não, existe um assassino, que é o tio mata o pai, eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso, né? Não posso deixar que meu tio assassine meu pai e tome minha mãe como esposa, mas ao mesmo tempo eu sou impotente diante disso, né? Não é propriamente uma tragédia burguesa, porque a figura é um rei, um rei assume o outro, um rei assume o lugar do outro rei, a questão da sucessão real, né? Mas, ao mesmo tempo, pelo menos os pilares da família burguesa estão tidos, não no que diz respeito à relação à propriedade, mas no que diz respeito à desconfiança, né? A ideia de que existe uma desconfiança acerca da honestidade das pessoas, né, que se manifesta em termos de fidelidade, né? E os problemas ligados à fidelidade trazem consigo os fantasmas, né? O fantasma do rei que reaparece,
o rei que clama que ele seja vingado, né? E a impotência. E essa é uma crítica também forte do Deleuze com relação à subjetividade que a psicanálise acaba abraçando, porque é a subjetividade na qual ela se desenvolve, que é uma subjetividade em que o elemento constitutivo é justamente a impotência, né? No fim das contas, todos somos, num certo sentido, reféns dos próprios romances familiares. Os romances familiares nos capturam. Nós não conseguimos ir para além dele, né? E a terapia, ela serve como uma espécie de saída para, pelo menos, encerrar uma cena, né? Partir para outra. Mas, pelo menos, encerrar uma cena, né? Encerrar um ato, né? Para usar esse vocabulário do teatro, né? Então, vamos mais para frente. Mas você não... Quem quer falar, Pedro? Estou falando. Tá me ouvindo? Não, tá. Então, assim, a resolução sadiana desse drama familiar seria sair de casa, virar hippie, fazer uma outra sociedade, criar novas formas de socialização, de famílias. Ele não diz exatamente o que ele entenderia do ponto de vista crível. O que ele fala, e a gente entende de maneira analógica, que é preciso subverter. Então, prostituir as crianças, surubas, esquartejar os padres, esquartejar os padres não, mas envolver os quadros também na perversão sexual. Percebe? Não deixar... O que ele está querendo dizer, né? Além desses exemplos, que são exemplos um pouco chocantes, né? Não deixar que o drama familiar se instaure. E uma das maneiras pelas quais o drama... Talvez a maneira pela qual o drama familiar se instaura na sociedade burguesa é a partir da administração da vida sexual, né? Então, a vida sexual burguesa, ela traz consigo o drama familiar burguês. A saída sadiana seria não permitamos a relação entre sexo e propriedade. Ou vivenciamos o sexo de um modo... Se nós não vivenciarmos, essa é um pouco a saída sadiana, né? Ou nós vivenciamos o sexo de maneira transgressiva, ou a relação entre sexo e propriedade vai novamente se firmar e nós ficaremos choramingando que somos servilizados por pessoas mais fortes. Somos servilizados pelos proprietários. Ou, antes, somos servilizados pelos proprietários de terra. Pode falar, Pedro. Eu estava falando no sentido de fonte de autoridade, né? Se você... de quebrar o elo entre a autoridade patriarcal no sentido político mais de criar uma outra coisa, outra sociedade. Mas sem esses exemplos mais grotescos, né? Ou sexualizado. O amor livre, hippie, é uma forma de subversão. Sim. É verdade. Mas, por exemplo, a partir do momento em que o amor livre ele se torna um amor regulado, né, o drama familiar se desenvolve. Percebe? Porque, no fim das contas, mesmo o amor hippie está submetido a hábitos, né? E se esses hábitos começarem a se tornar estritos, vai existir ressentimento acerca do descumprimento desses hábitos. E aí, esse lamaçal do romance familiar, ele começa a se desenvolver em outras bases. Então, a autoridade, no exemplo sadiano, no exemplo deleuziano, ela não é problemática. Porque a autoridade, ela se organiza quase que espontaneamente, né?
Seja lá o que acontecer, o hábito dará origem a uma autoridade. Percebe? O problemático não é a autoridade. O problemático é ser capaz de anular os efeitos danosos da autoridade. Isso, lido de maneira meio rápida, leva, por exemplo, a interpretações libertárias do Deleuze, por exemplo. Porque, no fim das contas, o Estado é a grande emanação da moral burguesa e o Estado atrapalha as iniciativas, né? Então, se nós temos menos Estado, as iniciativas são fomentadas, né? Mas o Deleuze, nessa via sadiana, se eu estou certo, ele não pensa isso enquanto um projeto de Estado, ele pensa isso enquanto como um projeto de governo, ele pensa isso enquanto uma espécie de subversão social. Não sei se está fazendo sentido, né? Enquanto que na saída lacaniana, a família não é problemática, né? O que é problemático é o momento em que o sujeito se vê à mercê do romance familiar, sem perceber que o romance familiar é responsabilidade dele. Então, a saída lacaniana devolve a responsabilidade a um sujeito que, de certa maneira, se vitimiza, né? Vamos seguir com o texto. Vamos lá. Ele diz assim, na página 227. Ao menos temos isso, essa certeza sobre nós mesmos, esse saber daquilo que nos é o mais particular e o mais íntimo. E se não temos mais o puro pensamento, em seu lugar temos e conhecemos o espinho que ainda está na carne, tendo remontado em direção a esses momentos primeiros em que algo de nós continuou fixado e em que nos demoramos indevidamente. Eis, portanto, onde tudo teria começado. Sim, se se tratasse de momentos realmente primeiros, mas a força da análise é dissolver tudo aquilo que parece primeiro numa anterioridade indefinida. Todo complexo sempre dissimula um outro. E todo conflito primordial só o vivemos como já o tendo sempre vivido. Vivido como outro e como vivido por um outro. Não o vivendo por consequência nunca, mas revivendo e não podendo vivê-lo. E é precisamente essa defasagem, essa inextrincável distância, essa reduplicação e desdobramento indefinido, que a cada vez constitui a substância do episódio. Sua fatalidade infeliz, como que sua força formadora, que o torna inapreensível como fato e fascinante como lembrança. E será que jamais ocorreu realmente? Não importa, pois o que conta é que, sob a interrogação insistente do silêncio do psicanalista, pouco a pouco nos tornemos capazes de falar dele, de narrá-lo, de fazer dessa narrativa uma linguagem que se recorda, e dessa linguagem a verdade do acontecimento inapreensível. Inapreensível porque está sempre falhado, uma falta em relação a si próprio. Fala libertadora em que se encarna precisamente como falta e assim se realiza finalmente. A interpretação blanchotiana, né, da psicanálise, não chega a ser tão radical quanto a deleuziana, mas, ao mesmo tempo, traz consigo uma espécie de neutro, né, de neutralidade com relação ao romance familiar. E como que o neutro é oposto ao romance familiar? Justamente pela possibilidade, de certa maneira, contínua da transferência. Então, uma vez que o analisado transfere, a possibilidade de transferir traz consigo uma espécie de espírito neutralizador do romance familiar. Percebe? Porque se o romance familiar fosse realmente sério, ele realmente fosse um drama real, não haveria possibilidade de transferência, né? Os algozes e as vítimas seriam intransferíveis, né?
Em certo sentido, essa possibilidade de mudar a máscara dramática de rosto gera uma espécie de desautorização do lamaçal que o romance familiar acaba sendo para quem é envolvido por ele, né? Que todos nós somos capturados por ele. No âmbito político, parece haver também uma expressão disso, que é, num certo sentido, é claro que não existe o analista político, né, no sentido psicanalítico, né? Porque não existe um set analítico político. Mas, ao mesmo tempo, enquanto terapia coletiva, né, o que acaba acontecendo, como uma espécie de desautorização do drama, é, num certo sentido, a substituição dos personagens por personagens assemelhados, né? De tal maneira que, quando nós julgávamos que o personagem é realmente importante, na verdade ele é só mais uma peça do romance público, né? Ou seja, ou se desautoriza o romance público pela sua mecanicidade, pela sua vaziez, ou se embarca nele como quem é soterrado por uma areia movediça, né? É um pouco como os nossos debates públicos, né? Pensando nós temos uma vida pública densamente dramática, né? Existe uma distância gigantesca entre a autoridade da fala e a representação, né? Ou para falar como Rousseau, há uma diferença gigantesca entre a vontade geral e os representantes, né? Então, os personagens, eles falam em nome de alguém, mas, ao mesmo tempo, eles parecem ter uma fala própria, né? Eles agem em interesse próprio. E quando nós vamos entender esse drama familiar, esse drama político, nós não conseguimos escapar dele, né? Porque uma coisa leva a outra que leva a outra. Ou seja, há tanto ressentimento nessa cena que um matou fulano, que dormiu com a mulher de cicrano e que roubou não sei o que de tantas pessoas, que não existe escapatória, né? Nós somos capturados por ele de tal maneira a estarmos subjetivamente, como eu posso dizer, fragilizados, né? No fim das contas, nós estamos à mercê desse drama. Não gostaríamos, mas estamos, né? A gente não está aqui contando qual é o nosso dia da vacina, a gente não tem muito o que fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma espécie de a possibilidade analítica de desautorização desse drama, justamente pela observação da falta de qualidade da cena e do quanto que os personagens da cena são facilmente intercambiáveis, de tal forma que não existe nenhum grande talento cênico que faça com que eles sejam necessários, percebe? E se assim se é possível pôr o neutro à cena pública, é possível também viver um público para além da cena, percebe? Para além do drama. Falando de outras maneiras, falar de política no Brasil não é só falar do drama político brasileiro, né? É quase que inultrapassável, mas, ao mesmo tempo, é ultrapassável, né? Pode falar, Paulo. Então, a respeito do que você acabou de falar sobre a questão do drama e da política e da questão da política institucionalizada e tudo mais, estava pensando aqui na questão da suavização do drama com a questão da comédia. Eu estava lembrando aqui da questão do teatro grego e tudo mais, que é a questão da comédia como contraposição ao drama.
E, por exemplo, a gente, às vezes, aceitar, mas não entender algo como drama, ou algo necessário de ser mudado na sociedade, no ambiente familiar, seja o que for, porque, por exemplo, está sendo, por exemplo, feito comédia daquilo que é dramático. Um exemplo disso que eu estou falando, por exemplo, esses programas humorísticos que falam sobre político, ladrão e tudo mais, que as pessoas morrem de rir e acham muito engraçado e coisas do tipo. Isso eu acho como, às vezes, satirizar uma coisa dramática, como uma questão tão importante como a questão da corrupção. Por exemplo, na Praça é Nossa tem um personagem que fala que ele é o político e tudo mais, corrupto, as pessoas morrem de rir da questão da corrupção e tudo mais. Às vezes a comédia ou a satirização do drama é uma forma de fazer com que as pessoas aceitem, por exemplo, o drama do dia a dia, de como a vida é pesada e tudo mais. Questão também eu acho que isso é até um interesse burguês e da questão, por exemplo, de se patrocinar ou de se permitir ou de se querer criar programas desse tipo, que se faça comédia por exemplo, daquilo que é dramático. É uma forma, por exemplo, de suavizar as mentes das pessoas para que elas possam aceitar a dominação? O cômico, o humor, ele faz parte do drama, né? Ele não é uma outra coisa, né? Ele faz parte do drama e, e, e ele é complicadíssimo, né? Porque o humor, ele tanto tem uma função de resistência, como ele tem uma função de dominação também, né? Então, o humor, ele, no outro sentido, né, que não no sentido blanchottiano, ele é neutro, né? Ele pode ser qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, o humor ele tem uma função subjetiva que o Freud analisa muito bem. Eu até dediquei alguns cursos sobre isso. Se você for buscar lá no canal do laboratório, você vai encontrar um curso sobre isso, sobre humor. O Freud tem um livro chamado O Xiste e a Relação com o Inconsciente. O xiste é o dito espirituoso, né? O gracejo, a piada. E há uma maneira pela qual uma espécie de equilíbrio interno do sofrimento é tornado possível, né? Então, se o contexto ele é muito duro, né? Se ele gera muita repressão, repressão no sentido de que nós temos que lidar com muito sofrimento, né? No fim das contas, o humor é uma das vias pelas quais esse tipo de tensão interna pode ser equilibrado, né? Na maneira como Freud vê o problema. Então, o humor demanda uma análise circunstancial muito, muito forte, né? Mas uma coisa que o humor não é capaz de fazer, me parece, é amenizar a carga dramática de uma determinada cena, né? Na verdade, o humor ele faz parte da carga dramática da cena. Ele pode aliviar a tensão, mas aliviando a tensão, ele constitui uma nova, né? O que eu acho que poderia ser terapêutico no caso do humor é quando o humor ele vai se tornando menos tendencioso, né? O humor vai se tornando menos explicitamente político. Ele tende a escapar do drama familiar nas suas formas. O Freud, por exemplo, chama de formas céticas, por exemplo, formas cínicas, né? Não dá muito para falar mais sobre isso, mas é um ponto importante. Mas o que eu diria, né, a partir da sua observação, é que o humor é um dos componentes do drama familiar e do drama público, né? O humor é um dos modos pelos quais nós vivenciamos
no outro algo próprio, né? Ou seja, a dinâmica da representação, ela está clara, né? E se fosse falar em termos blanchotianos, né, uma vez que o humor ele é mais rápido, né, talvez haja alguma afinidade entre o humor e o neutro, no sentido de que o humor demanda uma espécie de substituição rápida das transferências, né? Rapidamente se é o gordo, depois se é o magro, depois se é o português, depois se é a loura, né? Ou seja, uma figura que se coloca na posição de despertar riso, né? Ela, se ela é capaz de realizar esse espelhamento, né, que a transferência permite, ela acaba por mostrar uma espécie de esvaziamento da graça, né? Um esvaziamento da graça. Porque, no fim das contas, ela mostra que a graça nada mais é do que um artifício, né? Vamos seguir mais um pouco. Mas, então, se você não encontrar, me pede que eu te mando esse curso, porque Ok. é interessante, acho que vai te ajudar nessa questão. Aí, o Blanchot diz, na página 227, a situação da análise, tal como Freud descobriu, é uma situação extraordinária, que parece tomada de empréstimo à magia dos livros. Essa relação que se estabelece, como se diz, entre o divã e a poltrona. Essa conversa nua, em que, num espaço separado, recortado do mundo, duas pessoas, invisíveis uma à outra, são pouco a pouco chamadas a confundir-se com o poder de falar e o poder de ouvir. A não ter outra relação a não ser a intimidade neutra do discurso. Essa liberdade para um dizer, seja lá o que for, para o outro de escutar sem atenção, como a revelia e como se não estivesse aí, e essa liberdade que se torna o mais cruel dos constrangimentos, essa ausência de relação que se torna, por isso mesmo, a mais obscura, a mais aberta e a mais fechada das relações. Percebe? Isso é quase impossível de ser vivenciado do ponto de vista público, né? Porque isso que o Blanchot diz que é o neutro no romance familiar é falar para alguém sem que ninguém esteja ouvindo, né? É essa possibilidade que faz uma espécie de esvaziamento do romance familiar, da intensidade do romance familiar, ou resolve trincas do romance familiar. No âmbito público, sempre tem alguém, percebe? Ouvindo, né? Nunca se fala alguma coisa só para alguém. Você fala alguma coisa para alguém e o outro entende, e o outro diz outra coisa, percebe? Então, esse desnudamento da linguagem que o Blanchot vê na relação entre o analista e o analisando, do ponto de vista da fala pública, que é uma fala dialética conflitiva, parece impossível, né? Talvez o máximo que possa acontecer no âmbito público, como uma forma de desdramatização, são âmbitos em que haja a possibilidade de algum neutro, né? Fico pensando, por exemplo, não no que eu sei do ponto de vista histórico, mas no que eu sei do ponto de vista da ideia. As comissões de conciliação, né? Entre grupos que foram dominadores cruéis e aqueles que foram serviciados. E essas pessoas serem levadas num espaço de convergência e conversa, de tal maneira que elas possam entrar em contato umas com as outras como o outro, né? Claro que esse tipo de instituição, esse tipo de prática, ela é muito delicada e fina, e tem tudo para dar errado, né? Mas, quando ela acontece, ela traz consigo uma desdramatização, percebe? As pessoas param de ser personagens.
Então, quando você é vítima da polícia e o policial te conhece, você deixou de ser um malfeitor e se tornou uma pessoa. Quando aquele que sofreu alguma coisa conhece o policial deixa de ser um malfeitor e passa a ser uma pessoa, né? Esse momento em que há alguma realização de outrandade tende a desdramatizar o conflito, né? Agora, isso não é nem um pouco fácil. Eu tenho uma amiga que trabalha, a Cristina Buarque, que trabalha com comissões da verdade. E as comissões da verdade são um desastre. Mas eu já vi documentários, não sei se o documentário romantiza, de comissões públicas que deram muito certo. Mas eu consigo imaginar também, claro que não é o caso de desenvolver isso agora, outros tipos de forma institucional, coletiva, em que algum nível de desdramatização possa acontecer, né? O próprio teatro, ele é um espaço de desdramatização muito eficiente, né? O teatro do oprimido, por exemplo, do Augusto Boal, era fortemente desdramatizador. O Zé Celso, por exemplo, que o Iago gosta muito, também tem um teatro fortemente desdramatizador, né? É como se cada um estivesse vivenciando o conflito em nome próprio. E o outro passa a ter uma presença mais forte, né? Não acho que ali aconteça o pensamento, como diz o Blanchot, mas acontece alguma coisa mais próxima do pensamento, percebem? O perdão, por exemplo, como diz o Derrida e o Levinas, né? O perdão acaba sendo uma dinâmica conceitual profundamente desdramatizadora, né? Não é possível perdoar imerso no romance familiar. É preciso estar nos sapatos dos outros, do outro, né? Para desdramatizar. Mas nem sempre a política permite isso, né? Pode falar, Pedro, desculpa que eu te interrompi. Não, você estava falando, eu me lembrei do massacre de Ruanda, que foi um genocídio entre tribos, né? E como forma de o passo necessário para o país se pacificar, teve um processo de reconciliação, né? Inclusive com incentivos a casamentos entre tribos e tudo mais. Mas foi um caso de sucesso, mas também foi um caso que meio que desviou o foco da agência de quem participou para o agente externo, que no caso seria o passado colonizado, como colonizados. E no caso, acho que não sei se são os belgas, não sei, em Ruanda. Mas é um caso assim, de sucesso. Sucesso relativo, não sei. E é uma situação curiosa, porque pensando entre algozes e vítimas, né? Digamos, se a disparidade não é tão grande, não é brutal entre algozes e vítimas, eu acho que a chance de desdramatização ela é muito menor. A disparidade de poder, né? Não é só de culpa ou violência, né? No caso. Não, digo disparidade de poder. Quando há uma disparidade brutal, de tal maneira a que o destino da vítima esteja quase completamente na mão do opressor, né? Isso põe a possibilidade da destruição completa do oprimido, né? Mas também põe a possibilidade de uma espécie de saída única para o oprimido, que é ou se reconcilia ou
se é mantido numa posição de subalternidade inexorável, ou até mesmo de extermínio, né? Então, essas relações, elas são difíceis de se lidar com elas, porque elas não são, do ponto de vista moral, exigíveis, né? Você não consegue exigir do oprimido que ele se reconcilie com o opressor, né? Você pode exigir do opressor que ele se reconcilie com o oprimido, mas você não pode exigir do oprimido que ele se reconcilie com o opressor. Então, nesse sentido, é que eu digo que isso funciona segundo um ajuste de circunstância histórica fino, que tem tudo para dar errado, né? Tem muitas variáveis que podem sair do controle. Mas, ao mesmo tempo, parece ser a via pela qual o conflito político consegue ser resolvido, né? O conflito político não é resolvível nos seus próprios termos, né? Os termos do conflito político, ou ele se acomoda, né? Existe uma acomodação do conflito político, ou se desvia do conflito político de tal maneira de despotencializá-lo, né? Isso que é curioso. E essas agências, me parecem, que são agências do neutro, são agências que, na minha cabeça, são aproximadas à função do analista numa terapia, né? E, no fim das contas, é alguém que vai se permitir representar, estar na posição de vários personagens diferentes, de tal forma a que haja a possibilidade de uma esquiva no que diz respeito ao conflito, né? A despotencialização do drama, né? Pode falar, Vitor. Sem querer sair necessariamente do exemplo do Pedro, mas voltando um ou dois passos aí, naquele momento você falou sobre uma forma de esvaziar um drama familiar, ser falar para alguém sem que ninguém esteja ouvindo. E aí você deu como exemplo de fazer isso do lado público, uma comissão. Você poderia dar um outro exemplo para que eu possa modelar isso na minha cabeça de uma forma melhor? A comissão nesse tipo de conciliação, e a gente retorna ao exemplo do Pedro. Mas teria algum outro que você consiga pensar? Eu consigo dar exemplos que deram errado, né? Que não é muito bom. Mas, por exemplo, houve um momento em período de paz entre palestinos e israelenses em que se criaram escolas mistas, e essas escolas mistas, elas criavam uma relação, percebe? Então, as crianças conversavam entre elas acerca das suas próprias mazelas, né, das suas próprias perspectivas, e conversavam livremente, sem que ninguém estivesse ouvindo. Percebe? Não havia uma mediação, havia uma fala aberta de uma com relação à outra. E isso produziu resultados bastante interessantes, mas, ao mesmo tempo, resultados pouco assimiláveis dentro do contexto do conflito, né? Porque, no fim das contas, o que a política quer quando há um conflito dessa natureza? Que a perspectiva, ainda que uma perspectiva falsa, de amigo e inimigo, seja mantida, né? E a perspectiva do amigo e do inimigo é uma perspectiva estratificada dentro de uma densa bruma dramática, né? Então, não tem nada mais desconfortável para um contexto amigo-inimigo de alguém que olha para o inimigo e não vê inimigo. Percebe? A pessoa se torna um pária junto com o inimigo, né? É o caso na sociedade israelense contemporânea de grupos que defendem, por exemplo, um Estado só, um Estado multicultural, em que gradativamente a identidade judaica e a identidade palestina vá
se Vão se misturando, assimilando, né? Mas isso aí dando origem a uma outra coisa. Isso causa horror. Isso causa horror a todo mundo. Uma minoria completamente isolada do que a grande massa quer, né? Ou o Estado palestino junto com o Estado israelense, ou o Estado israelense prevalecendo sozinho, como já está. Aí, todos esses exemplos são caracterizados por dois lados conflituosos, né? Quando eu tinha te perguntado um outro exemplo, é porque na minha cabeça estava tentando formular uma maneira, tipo, um chefe de um executivo estadual, de municipal, federal, que seja, falando com uma massa individualizada, mas ao mesmo tempo difusa, porque ele não está falando para um, ele está dando uma coletiva, ele está dando uma entrevista, ele está falando para todos. E aí talvez essa despersonalização pudesse ser falar para um outro sem que alguém necessariamente estivesse ouvindo, porque são todos. Só que eu fiquei um pouco confuso se esse todos poderia ser misturado como um não alguém, nesse caso, falar para alguém sem que alguém esteja ouvindo de fato, que fica melhor nesse exemplo do conflito, né, entre dois lados aparentes. Mas eu acho que esse seu exemplo não funciona, porque a fala do personagem público é uma fala num contexto dramático. Completamente. Uhum. Ele fala para alguém ouvir. Então, quando alguém diz, por exemplo, não saiam de máscaras, ele não está falando para ninguém ouvir, ele está falando para alguém ouvir. Ele tem um oponente político para o qual ele está dizendo. Eu estou dizendo para o público ao qual eu represento, não use máscara. Ou o oposto. Percebe? Então, o lugar do representante talvez seja o menos propício para que haja a possibilidade de alguma desdramatização da relação política, né? Porque ele é a figura de densificação dramática por excelência, né? É ele que fala em nome de alguém, percebe? Ele poderia até mesmo tentar falar em nome próprio, mas mesmo que ele tentasse falar em nome próprio, a representação, que é o motivo dele estar onde está, falaria mais alto, né? Então, quando o representante fala em nome próprio, ele não fala em nome próprio, ele fala como representante, ele não é uma pessoa, né? Ele não é um outro, percebe? Ele é o um, para falar novamente num vocabulário que o Iargo gosta. Então, o parlamentar é o um, o prefeito é um, o governador é um, o presidente é um. O que significa isso? Ele nunca é o outro. Nunca, ele nunca é o outro. Todos os outros são o outro. Uns são mais outros do que outros, né? Quanto mais frágil você está, mais outro você é, né? Quanto mais forte você é, quanto mais central você é, mais um você é, mas ainda assim você é o outro, né? Então, no fim das contas, a fala que desdramatiza o conflito é uma fala em que os outros estão conversando entre si, né? Uma fala não mediada, né? De tal maneira que os outros são capazes de transferir personagens uns para os outros. O João escreveu uma coisa aqui, deixa eu ver. Parece até que tem a ver com o ensaio seguinte, a fala cotidiana. Eu acho que os dois ensaios eles são ligados. A fala cotidiana ela serve um pouco como antídoto da fala do drama, me parece, ao mesmo tempo que ela tem perigos próprios, né? Que ele vai tratar mais para frente. Então vamos aqui na página 230, ele diz assim: o esforço de Jacques Lacan é precisamente tentar reconduzir-nos à essência do diálogo psicanalítico, que ele entende como uma forma de uma relação dialética que, no entanto, recusa, desune a própria dialética. E mais para frente ele diz, ainda sobre o Lacan, no mesmo parágrafo: a psicanálise continua a ser uma relação dialética em que o não agir do analista guia o discurso do sujeito para a realização de sua verdade, e não uma relação fantasmática em que dois abismos se roçam. Isso ele citando o Lacan, eu acho.
Mais para frente, ele diz assim, na página 231. Essa resposta não lhe vem de fora. Fala de oráculo, ou fala de Deus. Resposta do pai ao filho, daquele que sabe àquele que não quer saber, mas obedecer. Fala petrificada e petrificante, que as pessoas gostam de levar em lugar de si como uma pedra. Aí esse parágrafo é imenso. Não, nem é tão grande. Aí no seguinte, ele diz assim, uma resposta verdadeira que intervém cedo demais ou tarde demais. Não tem mais poder de responder. Ela encerra apenas a pergunta sem torná-la transparente. Ou torna-se o fantasma da pergunta que sobrevive indefinidamente. Outra aparência do recomeço eterno, em que aquilo que aparece dissimulando-se é que não há nem começo, nem termo, movimento que não é dialético e que na própria linguagem fala também. Fala que não é nem verdadeira, nem falsa, nem sensata, nem insensata, mas sempre uma e outra, fala mais profunda, mas que fala como profundidade sem profundidade. E talvez seja o perigoso dever do analista procurar suprimi-la, suprimindo aquilo que se põe efetivamente a toda conduta ou a toda expressão pretensamente normal, mas suprimindo-se assim a si próprio, e desse modo reencontrando a morte, sua verdade. Percebe? Nesses últimos trechos, né? Ele pensa a fala analítica como tendo uma capacidade desdramatizadora, né? Mas como tendo, evidentemente, um resíduo dramático, um resto dramático que é inexaurível, né? E existe alguma coisa que é a fala fora, né? Mas a fala fora, nesse sentido, é alguma coisa que a fala analítica tende a contemporizar. Porque essa fala fora ela é o que eu acho que o Lacan chama de o real, né? Que é uma espécie de horror constitutivo por trás das coisas, uma espécie de morte constitutiva por trás das coisas, né? E essa perspectiva, ela tem também uma força dramática, uma força de desdramatização, né? Porque, no fim das contas, se existe uma destruição inexorável e intrínseca a tudo aquilo que nós fazemos, qual é a relevância do conflito, né? Eu estou lendo recentemente diálogos menipeicos, que são esses diálogos bem propícios para o momento contemporâneo, que são diálogos entre os mortos, né? Há um cético antigo, do século II, Luciano de Samosata, que escreveu um Diálogo dos Mortos, e os Diálogos dos Mortos são ótimos, porque são cínicos que morrem, né? Cínicos no sentido filosófico. Então morre Diógenes, ou morre Menipo, ou morre outro cínico qualquer, e quando o cínico chega no Hades, ele faz graça com as pessoas, né? Porque Alexandre era muito grande, conquistou muita coisa, mas morreu, virou uma caveira. Qual a importância de ter sido Alexandre? Se quando nós morremos, todos nós viramos a mesma coisa, a mesma caveira, né?
Sócrates, Minipo vai consultando as pessoas no Hades e descobriram que Sócrates ressente-se de ter morrido, né? Isso é digno de um filósofo, ter ressentido-se de ter morrido, né? Não seriam os filósofos aqueles que compreenderiam que a vida depois da morte ela é inexorável e é para ser aceita, né? Então, num certo sentido, se nós assumimos aquilo que está fora do analítico, fora da relação analítica, como o real, né, uma espécie de essência destrutiva, a morte por detrás de todas as coisas, né, no fim das contas, isso também tem uma espécie de efeito de desdramatização do conflito dialético, né? Daí nós vamos para a fala cotidiana. Pensei de começar já hoje, porque se vocês não tiverem oposição. Então tá. São dois modos de fala que para o Blanchot aparecem de forma complementar, né? E as duas contêm o neutro de formas diferentes, né? César, Pode falar, João. foi mal. Só duas coisinhas. Uma é só uma curiosidade, duas curiosidades sobre isso do Luciano que você está lendo. É alguma edição nova, velha? É PDF? Depois eu queria dar uma olhada. Eu te arrumo. Eu tô lendo uma edição da Loeb, que é grego e inglês. Mas eu tenho uma tradução para o português que os portugueses fizeram no Diálogo dos Mortos, do Luciano. Eu tenho, na verdade, as obras completas do Luciano traduzidas em PDF. Posso te mandar. Em português? Em português. Pô, que legal. Por algum acaso, os portugueses adoram o Luciano. E eu estou fazendo uma leitura conjunta, né, entre o Luciano de Samosata e o Dostoiévski, que escreveu também uma sátira menipeica chamada Bobok, em que também os russos aristocratas estão no cemitério e começam a conversar. Lembra um pouco Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E começam a conversar desavergonhadamente sobre o que realmente pensam, né? Os mortos, quando começam a conversar, ou quando nós começamos a conversar na perspectiva dos mortos, há uma desdramatização do conflito político, né? Do conflito dialético, me parece. Quando você fala de desdramatização, é uma fala sem ressentimento. Exatamente. Tá. Exatamente. Uma fala em que o nível de ressentimento baixa, justamente porque os enunciadores... Beijinho, Rebeca. Ela saiu antes de ver o nosso beijo. Beijo depois, Rebeca. É uma fala que o nível de ressentimento é baixo, justamente porque aqueles que enunciam não têm um álibi enunciativo, eles não falam o nome de alguém, percebe? Eles falam em nome próprio. Esse é o ponto. Se eu chego aqui e falo, gente, eu estou aqui representando a instituição dos céticos e ela chegou à conclusão de que céticos não podem mais se reunir às quintas-feiras, porque isso é contra o estatuto. Percebe? Vocês não podem se revoltar contra mim. Você pode até me bater, mas é só catarse, né? É que nem ofender o operador de telemarketing. É ridículo ofender o operador de telemarketing. Que culpa tem o operador de telemarketing de te chatear? Você vai dizer, ele escolheu aquela vida, logo ele merece ouvir o que eu estou dizendo. Pode até ser, mas ainda assim uma responsabilidade muito baixa. Percebe? Você não tem como interpelar o seu interlocutor. O seu interlocutor, a bem dizer, é abstrato, não existe, né?
Ele é o proprietário, ele é o capital, ele é o chefe, ele é o governo, ele é o Estado, ele é qualquer coisa que você não alcança, percebe? E nesse sentido, a vida social, que se dá em termos dramáticos, inexoravelmente, ela passa a conter uma bruma dramática, que é uma bruma de ressentimentos, de conflitos não resolvidos, né? E nesse sentido, a fala analítica parece desdramatizar com um limite, e, ao mesmo tempo, essa fala do real, que eu acabei interpretando como uma fala menipeica, né, por causa do Menipo de Gadara, se torna também um efeito dramático, né? Que um efeito de desdramatização. Um pouco na chave, às vezes, do que o Paulo, por exemplo, falou sobre a função da sátira, ou do humor, por exemplo, né? Claro que a sátira pode ser um modo de dominação política e de dramatização da relação. Mas há um tipo de sátira, nesse caso, essa menipeica, em que o efeito de desdramatização parece ser superior. Porque, no fim das contas, nós não vamos falar em nome de outrem. Nós vamos falar em nome próprio, porque quando mortos, ninguém fala no nome de ninguém. Eles têm representantes no Hades, né? Pode falar, João, desculpa que eu te interrompi. Então... Não, era só isso. Bom saber que você tem essa versão toda aí, vou querer. Tá. A outra era uma dúvida que ficou meio para trás, assim, por causa do Guattari, né? Você separou o Lacan do Deleuze, e talvez o Deleuze com uma crítica mais forte ao Lacan, à subjetividade, ao desejo, etc. O Guattari, né, ele era analisando do Lacan, né? Quando eles partem para o projeto do Antiédipo, como é que ele fica? Fica no meio termo mesmo? Você acha que o Antiédipo tem concessões também? Porque o Lacan, naquela época já do Antiédipo, já toma um rumo não tão tradicional, assim, por falta de palavra aqui, né? Dentro do que você escreveu, né? Uhum. Enfim. Pelo menos a aparência. O Iago pode falar mais do Guattari para você do que eu, porque eu tenho nenhuma leitura do Guattari, mas no que diz respeito ao que eu sei que é a presença do Guattari no Antiédipo, o que fica de profundamente lacaniano no Antiédipo é o desejo, né? O desejo é uma categoria central. Mas aí, a maneira como eles interpretam o desejo marcaria uma distinção entre o desejo lacaniano e o desejo como eles compreendem o desejo, que eu acho que está mais próximo desse desejo sadiano. E eles pensam junto à esquizoanálise, né? A esquizoanálise é uma análise, né? Nesse sentido, é uma concessão, né? Haver uma análise, há uma concessão. Fazendo um pouco de troça, mas... ao mesmo tempo em que eu sei que os cursos finais do Lacan, ele vai fazendo mais observações no que diz respeito às estruturas esquizo, né? Então é provável que essa guinada esquizo do Deleuze e do Guattari encontre no Lacan também uma espécie de recepção esquizo, né? Agora, eu não saberia desenvolvê-la, né? Eu sei desenvolver melhor o Lacan inicial, que serve como uma espécie de interlocutor familiarista e burguês contra o argumento, que se opõe ao argumento que eles querem desenvolver, né? Agora, curiosamente, eles não nomeiam muito Lacan. Quando eles encontram um oponente, que é o oponente burguês familiarista, é que eu evito essa confluência. Eles nomeiam o Freud. É o Freud que apanha, né? Só que o Freud que apanha tem muito pouco de Freud, isso é curioso. O Freud que apanha é o Lacan. Eu não sei os pormenores, né, os bastidores desse texto, porque essa clivagem. O Iago disse assim: para entender essa passagem é interessante ler a biografia cruzada do Deleuze e Guattari. Me esqueci o sobrenome, mas é François
Você sabe quantos François tem na França, ô Iago? É que nem falar João. Ah, tem um João aí. Eu sei que biografia é essa. Ah, tá. Eu já li um pedaço dessa biografia. Vamos para a fala cotidiana, então. Só um comecinho para a gente não dizer que não começou. Ele disse assim, o cotidiano, 2 pontos, o que há de mais difícil é descobrir. Isso é interessante também porque o cotidiano é muito importante para o ceticismo, né? A vida comum, né? Não sei se vocês estão lembrados dessa clivagem, mas a ideia é de que a vida comum ela serve de antídoto à fala dogmática. Não completo, a François Dosset. Dosset François. Mesmo do estruturalismo, né? Ele mesmo. Isso não quer dizer que a fala cotidiana não tenha lá o seu dogmatismo. O Blanchot vai bem nisso, né? Ele demonstra bem isso nesse capítulo. Mas é como se essa alternância, que funciona como transferência, num certo sentido, não sei se como transferência, mas como alternância, ela tem um efeito antidogmático, né? Ou seja, se você está muito entre filósofos, é o caso de você conversar com as pessoas na rua. Agora, as pessoas na rua, elas também não são flor que se cheire. Então, é o caso de deixá-las de lado e conversar com filósofos. Agora, tem momentos em que você fala com as pessoas na rua, não é sempre. Isso vai ficar mais claro também nesse capítulo, né? A vida cotidiana não é a vida na rua, né? Existem momentos em que a vida na rua é cotidiana, né? Isso eu achei uma sensibilidade sobre o comum que é bem curiosa e fica clara nesse capítulo. Ele diz assim, numa primeira aproximação, o cotidiano é aquilo que somos em primeiro lugar, e o mais frequente. No trabalho, no lazer, na vigília, no sono, na rua, no privado da existência. O cotidiano somos, portanto, nós mesmos, costumeiramente. Nesse estágio, consideremos o cotidiano sem verdade própria. O movimento consistirá, então, em buscar fazê-lo participar nas diversas figuras do verdadeiro, nas grandes transformações históricas, no devir daquilo que se passa, seja embaixo, mudanças econômicas e técnicas, seja no alto, filosofia, poesia e política. Pula um pedacinho. Hegel, comentando a lei sobre os suspeitos durante a Revolução Francesa, mostrou que, cada vez que se afirma universal em sua brutal exigência abstrata, toda vontade particular, todo pensamento separado caem sob o golpe da suspeita. É como se houvesse uma relação de oponibilidade entre a universalidade e o cotidiano, né? Seguindo a lógica do Blanchot, né, o cotidiano tem a ver com fragmento, né, e a universalidade não. Aí segue mais para frente, ele diz assim, na página 236. A vida residual, vamos achar aqui. A partir daí, várias direções. É necessário contradizer-se, o cotidiano é a platitude. É necessário contradizer-se, caso se queira aproximar de um... O cotidiano é a platitude, o que atrasa e o que retumba, a vida residual de que se enchem nossas latas de lixo, em nossos cemitérios, rebotalhos e detritos. Mas essa banalidade não obstante, também o que há de mais importante. Se remete à existência em sua espontaneidade mesma, e tal como esta se vive, no momento em que, vivida, subtrai-se a todo informar-se especulativo, talvez a toda coerência, toda regularidade.
Continuando. Na página 237. Quaisquer que sejam seus aspectos, o cotidiano tem esse traço essencial. Não se deixa apanhar, ele escapa. Ele pertence à insignificância. E o insignificante é sem verdade, sem realidade, sem segredo, mas é também o lugar de toda significação possível. O cotidiano escapa. É nisso que ele é estranho. O familiar que se descobre, mas já se dissipa, sob a espécie do extraordinário. É o desapercebido, em primeiro lugar, no sentido de que o olhar sempre ultrapassou e não pode tampouco introduzi-lo num conjunto ou fazer-lhe a revista, isto é, fechá-lo numa visão panorâmica. Pois, por um outro traço, o cotidiano é aquilo que não vemos nunca uma primeira vez, mas que só podemos rever, tendo sempre já o visto por uma ilusão que é precisamente constitutiva do cotidiano. Então, o que é o cotidiano? O cotidiano não é o cotidiano, né? O cotidiano não tem uma definição geral, abstrata. O cotidiano aí tem que ser um pouco tautológico, aquilo que se faz para viver. Percebe? Aquilo que se faz todos os dias para sobreviver, para viver. Isso é o cotidiano. Então, o cotidiano ele tem tanto um aspecto público como um aspecto privado, né? E a segunda característica do cotidiano, a primeira é essa, não ser geral, né? Uma segunda, ele não é nem público nem privado, ele transita ele oscila entre as duas coisas. E uma terceira, talvez, seguindo esse parágrafo que nós acabamos de ler, ele frustra a especulação, né? Ele frustra o reflexivo, né? Ou seja, não se pensa no cotidiano. O cotidiano não é o lugar do pensamento, tá? Falando em pensamento em termos blanchotianos, não se pensa no cotidiano, né? De onde se pode entender o efeito antidogmático que o cotidiano pode ter. No parágrafo seguinte, ele diz assim: nós cremos deixa eu achar. Queremos estar sobre nossas telas. Os inconvenientes, os meios. Acreditamos conhecer as coisas imediatamente sem imagens e sem palavras. E, na realidade, não estamos mais lidando senão com uma prolixidade repetitiva que nada diz e nada mostra. Aí ele diz mais para frente: o mundo inteiro nos é oferecido, mas por meio do olhar. Percebe? O cotidiano tem também um efeito de saturação, né? Chega um momento que o cotidiano enche a paciência, né? É irritante. E aí ele diz no final: a despolitização está ligada a esse movimento. E o homem de governo que teme a rua, porque o homem da rua está a ponto de tornar-se um homem político. Alegra-se por não ser mais do que um empresário de espetáculo, hábil em fazer dormir em nós o cidadão, para manter desperto, na meia luz de uma meia sonolência, apenas o infatigável espectador de imagens. Então, o cotidiano tem um efeito de despolitização, ao mesmo tempo em que o cotidiano é onde a pólvora está, né? Então, as analogias com o Tocqueville de Lembrança de 1848 não são fortuitas, né? O Tocqueville dizendo que os parisienses só foram capazes de fazer a Revolução de 1848 porque eles foram aprendendo a arte da sublevação. Eles foram estocando pólvora em casa e foram aprendendo a fazer rapidamente barricadas com paralelepípedos. Percebe? Ou seja, se tornou cotidiano aos parisienses
a sublevação, né? A desordem, a destruição, em certo sentido. Mas o efeito natural do cotidiano é um efeito de despolitização. É o que faz, por exemplo, com que, mesmo em momentos políticos de profunda clivagem, quando as pessoas querem conviver, elas fazem alguns acordos sobre o que não se deve falar, por exemplo, né? Já devem ter vivenciado isso em algum momento, né? Nesse momento do atual estado de coisas, né? Digo, não falamos sobre isso, não falamos sobre aquilo, não falamos sobre aquilo outro. E assim podemos conviver, né? Tem um efeito de despolitização, porque, no fim das contas, há um conflito declarado, né? Há tensão. E a tensão política, ela traz consigo um recrudescimento das posições dogmáticas, né? Mesmo que você não seja dogmático, você acaba estando numa posição dogmática, sendo colocado numa posição dogmática, né? Você não precisa ter uma verdade para que o lugar da verdade te capture, né? Pode falar, Paulo. Assim, toda essa questão do cotidiano, eu estava pensando aqui, se a busca das pessoas pelo cotidiano é uma forma de negar o mundo moderno, o mundo contemporâneo, em que toda hora tem uma inovação, tem algo novo surgindo no mundo, como o senhor falou, no cotidiano também tem a saturação, ou seja, também tem a questão que as pessoas se cansam daquilo, mas é melhor buscar o cotidiano para as pessoas se as pessoas tentam negar o mundo moderno e o mundo contemporâneo, onde as coisas toda hora mudam, tem uma inovação de celular, de computador, seja o que for, buscar o cotidiano é uma forma de negar o mundo contemporâneo, em que Acho as que coisas sim, mudam acho que sim. frequentemente. Eu acho que tem uma certa dimensão do cotidiano que é conservadora, Essa né? questão da sociedade como mercado, como uma questão em que toda hora tem algo surgindo novo, e que, por exemplo, isso enfadonha. Talvez o enfadonho do cotidiano seja menos enfadonho do que um mundo Eu que acho que está toda hora certo, muda. acho que está certo. Eu acho que o cotidiano tem um papel conservador, no sentido positivo, no que diz respeito à ideia de uma adesão completa à modificação técnica, por exemplo, né? No fim das contas, o que me interessa os celulares, os tablets, os smarts, não sei o quê, me interessa é que eu acordo todos os dias às 6 da manhã e compro pão. Tem pão? Não tem pão. Quando eu estou no pão, eu compro, falo com a pessoa, percebe? Isso que eu faço para viver. Isso não quer dizer que não possam existir certas formas de vida cotidiana a partir de uma mediação digital, né? Mas eu acho que vai se dar muito mais nos termos em que o Blanchot descreve a função do jornal do que propriamente como uma alternativa completa ao cotidiano, né? Mas que de alguma maneira o cotidiano ele é alterado pela tecnologia, isso é evidente, né? Mas eu concordo com você de que um certo apego ao cotidiano traz consigo uma espécie de oponibilidade à modificação acelerada do mundo, né? No fim das contas, por mais que o cotidiano se altere, o cotidiano é sempre o mesmo, né? A gente precisa tomar banho, a gente precisa comprar pão, a gente precisa dar bom dia para as pessoas, precisa atravessar a rua, precisa saber o que deu no jogo do bicho, para quem joga no bicho, coisa dessa natureza, né? Gente, vou parar aqui, tá? Na página 239. Desculpa a pausa, a freada brusca, mas se não parar agora, eu não janto. Então, o Lu já me deu Deixa eu parar aqui a gravação. Ultimato. Onde que para a gravação agora? Mudou, eu não sei mais mexer. Deixa eu ver. Ah, achei.